O amor pode ser ensinado? Tem como saber o que é amar e ser amado sem ter aprendido isso? Hoje nós vamos falar de amar, verbo intransitivo, aqui no Entre Pontes. E antes de começar a falar do livro, eu vou pedir para vocês seguirem o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar, porque se você acredita que a literatura merece chegar a mais pessoas, isso ajuda muito a fortalecer o nosso projeto. Bom, então vamos lá. O livro começa com uma negociação entre um homem e uma mulher. Logo depois, a gente vê a chegada da governanta Elsa na casa do Sousa Castro. O casal tem 4 filhos: o Carlos, de 15 anos, a Maria Luísa, de 12, a Laurita, de 7 e a Aldina, de 5 aninhos. E num determinado ponto do livro, o Mário de Andrade começa a conversar com a gente e vai fazendo isso ao longo do livro todo. Nessa parte, ele conta que o livro tem uns 50 leitores, porque na época era esse número de livros que ele tinha conseguido vender. E com ele, então, tinha 51. Afinal de contas, ele era escritor e também leitor da obra. Ou seja, até naquele momento existiam 51 Elsas, já que ele não tinha colocado nenhuma descrição física dela. Só que nesse ponto ele fala: desculpa, leitor, mas eu vou quebrar sua fantasia. E resolve então descrever pra gente como é a Elsa que ele imaginou no livro. Ele descreve como uma obra do Rembrandt. Eu vou pedir a Larissa para colocar o quadro aqui para vocês verem como que é a Elsa que o Mário imaginou. O Mário então pede desculpa por ter quebrado essa nossa fantasia, mas nos consola dizendo que todas as Elsas são válidas. A outra coisa, logo no início do livro tem um alerta sobre alguns personagens. Sabe quando a gente está vendo novela que foi gravada há muito tempo e aí vem aquela mensagem no início? É bem essa. Afinal de contas, o livro foi escrito em 1927. A Elsa mesmo, ela é uma alemã e ela traz com ela uma ideia de superioridade da raça alemã, principalmente com relação aos povos americanos, a gente. Ela demonstra um certo desdém pelo povo brasileiro. Tem até um momento da história em que ela está conversando com a Dona Laura e a Dona Laura fala alguma coisa que ela não gosta muito. Ela acha que é uma fraqueza da mulher. Então ela fala, mas também vindo de onde vem, né? Ou ela acha que eu não percebo que o cabelo dela enrola na raiz quando ela começa a suar. Outra coisa que é muito marcada pela Elsa é a superioridade dos livros, da música, da filosofia alemã com relação a todos os outros. Ela me lembrou até Heidegger, que dizia que só se pode filosofar em alemão. Por tudo isso, ela se achava blindada sobre se apaixonar por um brasileiro. O sonho dela era voltar para a Alemanha, embora ela conte que saiu de lá porque já não estava muito legal a vida naquele país. Mas ela quer voltar para viver o sonho de se casar. Seja com o que ela chama de o homem do sonho, aquele cara que chega em casa e vai falar de filosofia, literatura, música clássica, ou com o que ela chama de o homem da vida. Aquele mais racional, mais prático, mais resolutivo. Bom, o livro então vai contando pra gente como que é o dia a dia dela lá na casa. Como que ela ensina os 4 filhos do casal a falar alemão, tocar piano, etiqueta. E à medida que a história vai acontecendo, a gente vai percebendo surgir uma certa paixonite entre o Carlos, de 15 anos, e a Elsa, que na história tem 35. Do lado dele, uma paixão quase inocente, sem muito entendimento do que está ali acontecendo. Do lado dela, uma paixão contida, fechada, pragmática, bem no perfil da Elsa, mas séria,
não se permitia. Um dia, a dona Laura procura a Elsa à noite para poder dispensar ela. Ela já tinha percebido aquele clima entre o Vilho e a governanta e resolve acabar com aquilo. Ela achava uma falta de respeito aquilo acontecer dentro da casa dela, ainda mais com as 3 menininhas lá dentro. Nesse momento, a Elsa pede para ela chamar o senhor Souza Costa e a dona Laura fica meio relutante, afinal de contas, os assuntos dos empregados é com ela. A Elsa então insiste muito e vai ficando cada vez mais enfática, até que a dona Laura acaba chamando o marido. Assim que ele chega, ele já é pressionado pela Elsa a contar toda a verdade. Ele fica meio sem jeito, mas acaba contando que Elsa foi contratada para aquilo. Ela foi contratada para ensinar Carlos a arte do amor. A negociação, lá no início do livro que eu contei para vocês, era entre eles, mas eu confesso que eu só descobri isso nessa parte. Elsa explica então que o pacote dela é completo. Ensina a se apaixonar, a demonstrar iniciativa, prepara para a vida sexual com direito à aula prática, ensina algumas facetas femininas, como lidar com o ciúme da mulher, e o mais importante, instaura um trauma no final disso tudo, um trauma amoroso no rapaz, para ele não virar um desses homens emocionados. Dona Laura fica chocada com aquilo e com o marido ter proposto aquilo para Elsa, mas ele acaba convencendo ela que se Carlos fosse viver aquilo tudo na rua, seria muito pior. Os dois acabam concordando que aquilo pode continuar. Eu acho que, na verdade, a dona Laura cede aos argumentos do marido e os dois acabam indo para o quarto sem muita certeza do que estão fazendo e se aquilo é realmente a coisa certa. A partir desse ponto, a gente vai acompanhando como Elsa ensina Carlos a arte de amar. Só que, por mais que ela negue, ela também vai se apaixonando por ele. E quanto mais o tempo passa, mais toda a família vai ficando envolvida com Elsa. Por exemplo, a Maria Luísa, que tem 12 anos, a segunda filha deles, ela tem uma saúde muito frágil. E quando ela adoece, todo o cuidado dela é entregue para Elsa, então fica todo mundo ali meio que refém da Elsa o tempo inteiro. A família como um todo vai criando essa dependência com a Elsa. No final da história, é claro que eu não vou contar, né? Vocês vão ter que ler no livro. Eu achei que o aviso do início fez jus à sua existência. À medida que eu ia lendo, eu ia entendendo por que a gente é alertado. Eu gosto desse tipo de livro, que o autor conversa direto com a gente, na história. Eu acho que é meio que quebrar a quarta parede do cinema, sabe? Outra coisa é sobre a fantasia de criar o personagem. Há um tempo atrás, a gente estava no almoço na casa da minha irmã, que é mãe da Larissa, e a gente ficou discutindo isso, se é melhor o autor já vir descrever de cara o personagem, ou se é ele deixar que a gente decida como que o personagem vai ser. Eu gosto mais quando eu posso imaginar. Mas eu confesso que eu gostei dessa quebra, sabe? Eu tava ali toda na minha imaginação de como que era a Elsa e de repente, pá! O Mário de Andrade veio e quebrou isso. Falou, essa aqui é a Elsa que eu imaginei. Mas o que mais me pegou mesmo é na escolha do título do livro. Afinal de contas, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento. A gente ama e pronto. Por isso, a dualidade da questão lá no início. A gente pode ensinar a amar? Ou é possível aprender a amar sem ter sido amado antes? Amar, verbo intransitivo, é então a indicação da semana do Entre Pontes. E não se esqueçam de seguir o nosso canal, curtir os nossos vídeos, compartilhar e voltar semana que vem. Afinal, se você ainda não é apaixonado por literatura, é porque não achou seu livro certo. E o Entre Pontes está aqui para te ajudar a amar. Até a próxima quinta.